amados, vamos ficar de pé? Vamos ler, abrir o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, essa passagem tem uma devocional nessa Bíblia super interessante, e ela fala assim, que a gente tem que se lembrar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Algumas vezes Deus permite que a gente passe por momentos difíceis, situações em que a gente não consegue aquilo que deseja. Nessa passagem aqui do livro de Jeremias, Deus deixa que o povo seja levado para a Babilônia e permaneça cativo por 70 anos. Só que Deus tinha um plano. Ele tinha um projeto de restauração e bênção. E Deus queria que o povo abandonasse os seus pecados e reconhecesse que somente Deus, somente Ele era Deus, era o Senhor. Então, que a gente possa, dia após dia, por mais difíceis que sejam os momentos, por mais difíceis que sejam as lutas e as dificuldades que a gente passa no dia a dia, que a gente possa se voltar a Deus e pedir ajuda. E que a gente não se esqueça que o nosso futuro está nas mãos dele. Amém? Porque como ele diz aí no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho para cada um de vocês. Amém? E os pensamentos que Deus tem são pensamentos de paz e não de mal. Então, por mais que às vezes pareça que Deus não está nos ouvindo, que aquela situação a gente não vai conseguir, Deus tem pensamentos de paz. Amém? Amém. Então vamos orar e agradecer ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de estar nesse domingo aqui para recarregar a bateria para a semana. Amém? Amém? Pai querido amado, eu quero te agradecer. Te agradecer porque estamos iniciando mais uma semana, Pai. O ano tem corrido. O Senhor, desde o final do ano, tem nos dito, Pai, que esse seria um ano difícil. Mas que buscando o Senhor e estando no Teu caminho, o Senhor ia nos dar alívio. Pai, eu te louvo pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Eu te louvo porque dia após dia as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Pai, nos dá esta manhã do teu revigor, do teu refrigério. Pai, que nós tenhamos fôlego para louvar e glorificar o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus e o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, obrigada. Obrigada pelo teu carinho, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por cuidar de nós. E é com esta certeza do teu cuidado que nós queremos te louvar esta manhã e agradecer e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Amém. Nós estamos num domingo maravilhoso lá fora, né? Glória a Deus. Mas hoje nós viemos aqui para louvar, glorificar o nome do Senhor, né? Gostaria que os irmãos ficassem de pé um minutinho, só para que a gente pudesse orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tu és soberano, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ó Pai, ouvir um pouco mais da Tua palavra, Senhor.
para fortificar, Senhor, para que nós possamos sair aqui diferentes, Senhor. Ó Deus Pai, ordena com que seus anjos possam estar rodeando aqui este lugar, Pai. Possam estar acampados, Senhor, no coração de cada um. Que o Espírito Santo possa tomar direção, Senhor, ó Pai, da palavra e falar conforme a Tua vontade, Senhor. Não conforme a minha, Senhor. Não conforme aquilo que o meu querer, Pai, mas a Tua vontade, Senhor. Faça, Senhor, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Nós vamos estudar bem com relação àquilo que é a vontade do homem e não a vontade de Deus, né? Conforme está em 1 Samuel, capítulo 8, né? Nós vamos ler um pouco da história que passa no coração de um povo, né? Que muitas vezes precisava acreditar um pouco mais nesse Deus poderoso e nos planos que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Não aquilo que a gente acha que está certo, que a gente acha que está errado, como fazer, como não fazer, né? Aquilo que nós confiamos, né? Eu vou ler 1 Samuel 8 em diante. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Bérseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirtam-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandante de 1000 e outros como comandante de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e dará aos criadores dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e a dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Amém?
Olha só o que fala a palavra aqui. Primeiro, eles observaram que Samuel era alguém que conversava diretamente com Deus, né? E tudo que eles precisavam, eles podiam correr atrás de Samuel, e eles tinham a resposta, não é? Mas eles começaram a ver que Samuel estava já velho. E quem iria substituir Samuel? Os filhos de Samuel, né? Samuel tinha 2 filhos, né? Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Bérseba, mas os filhos dele andaram em seus caminhos, não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Gozado, né? Como é que pode alguém, filho, né? Imagina, o filho do pastor ser alguém que é traficante, né? Ser alguém que ou é governador, ou é prefeito, ou alguém que é ladrão, que faz suborno. Não dá para entender, não é verdade? Se a gente vê a Biesta, a morte de Eli, os filhos de Eli também, né? Essa pessoa servia a Deus. Podia continuar nos caminhos de Deus, mas isso não aconteceu, não é? Mas, e como achar um rei assim de repente, né? Nós queremos um rei, não é mesmo? E falaram assim, olha, e o que é que Deus falou assim, ó? Atenda tudo que o povo está lhe pedindo, conforme está no versículo 7. Não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que me rejeitaram como rei. Nossa, nós temos uma ligação direta com o Senhor, não é verdade? Tudo aquilo que nós precisávamos estava diante da vontade do Senhor. Ele nos dava vitória em guerras, batalha, Ele ia à frente das nossas batalhas. Só que o homem, para o homem, só existe alguém em que você possa tocar ou ver as possibilidades daquele que, se você não vê, não adianta. É como quando Deus colocou aquele monte de serpente no deserto. O que é que Deus pediu para que Moisés fizesse? Faça uma serpente de bronze e pendura aqui no mastro. Quem olhar a serpente, né, não vai morrer pela cobra, porque tinha que olhar, né? Nós temos que crer que Deus está dentro de nós, né? E tudo aquilo que nós queremos, Deus tem um plano maravilhoso. Aquilo que a Núbia falou foi bem direto aquilo que vem a palavra, naquele que em quem a gente precisa confiar, né? Se você confiar nesse Deus poderoso, as coisas começam a mudar. Deus tinha um plano para esse povo, mas não, esse povo queria um rei, né? E mesmo assim, Deus colocou para aquele povo, por intermédio de Samuel, tudo que ia acontecer se você tivesse um rei. E é exatamente aquilo que acontece com as nossas vidas. Olha só, nós não temos um rei, nós temos um presidente, né? Que ele determina um monte de impostos para a gente pagar em tudo aquilo que você faz. Você percebeu? Tudo aquilo que você compra, você paga uma parte para o governo. E você tem que pagar. Não adianta você falar assim, não, eu não pago. Não é mesmo? Mas quando é para dar para Deus, poxa, como é difícil. Não é mesmo? E por que é fácil pagar para o rei? Não é mesmo? E quantas vezes a gente paga para o rei? Paga imposto sobre imposto, mas você paga. Os seus direitos não tem também. Você paga, mas não tem direito. Você quer médico, mas não tem médico. Você quer segurança, mas você não tem segurança. Você quer escola, mas não tem. Se você não pagar, você não tem também. Não é mesmo? E como a gente vai dar algo para os nossos filhos se o governo não dá nada que te favoreça? E quando você quer um emprego,
Você vai lá, mas precisa de experiência. Você tem experiência? Você acabou de se formar, como é que você vai ter experiência? Não é? Mas aí, aquele que tem muita experiência, o que acontece? Não, mas eu não quero uma pessoa com muita experiência, porque vem cheio de vícios da outra empresa, então tem que ser alguém que possa ser criado dentro da empresa. Mas aquele que é criado dentro da empresa já estava lá, não é verdade? Então não tem oportunidade para ninguém, né? Tudo que está nesse mundo, não é? É aquilo que acontece com as nossas vidas, não é diferente, não é mesmo? E você tem que pagar, e você não consegue desfrutar. Agora esse povo vem, de repente, quer um rei para quê? Para continuar roubando? Mas quando esse povo estava lá no Egito, ele vivia como escravo, né? Escravo de um rei. Ele já sabia como que era a situação quando um governo, né? Quando um povo passa pela condição de ter um rei, como sofre, né? E o rei fazia de tudo para que quebrasse aquele povo de alguma maneira, principalmente quando Moisés apareceu. Aí as coisas aumentaram, diminuíram a condição deles, né? Deus fez com que eles sofressem mais para que pudessem querer sair daquele lugar. E eles queriam sair daquele lugar, não é verdade? Quando aquele povo saiu daquele lugar, só que muitos se arrependeram e queriam voltar. Aí Deus colocou no coração de Faraó para que esse povo não voltasse. Foi atrás do povão, para o povão não voltar. Fez uma separação entre o povo. Aí de repente tem o mar aberto. Como é que o povo vai atravessar esse mar? Olha, o povo já tinha visto um monte de obras que Deus tinha feito naquele Egito. Não é verdade? Nossa, só podia ter que acreditar que alguém estava junto conosco, estava contra o Egito. Porque tudo aquilo que aconteceu com os egípcios, não aconteceu com o povo de Israel, não é verdade? Não dava, olha, a visão era clara, que Deus estava com aquele povo. De repente aquele povo se encontra à frente do mar. Como é que eu vou atravessar o mar agora? Não tem condição. Tem condição? Como? E voltar? Dá condição de voltar? Tem um fogo tremendo atrás deles. E atrás desse fogo tinha o quê? O exército para querer acabar com aquele povo. Não é mesmo? E mesmo assim o povo queria voltar. Voltar o quê? Para morrer? Você saiu, mas vai voltar? Não vai voltar, vai morrer. O povo não tinha saída. Deus fez o quê? Abriu o mar. O povo atravessou em terra seca. Por que queria? Porque não tinha saída. Ou eu morro aqui ou eu morro lá. Como é que eu faço? Eu vou? Que muita gente prega assim, mas esse povo atravessou em mar. Atravessou porque não tinha saída. Não é verdade? Mas Deus dá a saída para o povo e o povo vai lá, atravessa. Em nome de Jesus, né? Às vezes, quando você não acha mais saída para a sua vida, para a sua história, quando você acha que está tudo acabado, né? Mas não, Deus abriu aquele mar lá e todos atravessaram em segurança. Glória a Deus. E quando todo mundo acabou de atravessar, Deus mata todo o exército que estava atrás deles. Glória a Deus. E Deus faz isso com a sua vida também, não é? Mas aquele povo foi rebelde. Aquele povo que, por intermédio de Samuel, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que eles guerreavam e eles ganhavam. Eles não precisavam nem guerrear, eles ganhavam uma batalha sem guerra. Sabe o que é isso? Mas o que tem dentro do nosso coração? O que eles querem? Eles querem um rei. Deus talvez já tivesse o plano de colocar Davi na história, né? Deus já tinha o plano, mas não, precipitadamente, o povo tinha um plano, né?
O povo atropelou a vontade de Deus. Você concorda? Aqui está escrito aqui, que o povo atropelou a vontade de Deus. Os planos de Deus não eram isso. Não era esse. O plano de Deus era diferente. O plano de Deus estava para fazer algo tremendo, muito maior do que aquilo que a gente queria. Quantas vezes você ora para pedir algo que Deus está nos seus planos, algo muito maior na sua vida, mas você está nos planos do quê? Do seu coração, nas possibilidades daquilo que você pode fazer, aquilo que o seu dinheiro tem domínio de fazer, não aquilo que Deus pode fazer por você. A gente acredita no quê? Que alguém vai arrumar um emprego para você? Vai lá na firma, lá que eu abro uma vaga para você. Quantas vezes você é decepcionado, né? Por esse mundo. E a gente é decepcionado, mas Deus tem um plano na sua vida, que às vezes você desconhece, né? Um plano que não é daquilo que você pede, mas daquilo que tem no coração do Senhor para a sua vida, né? Esse povo estava querendo o rei, mas Deus já era rei, que Deus falou assim, olha, aqui mesmo, atenda no versículo 7, a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus já era rei naquele lugar. Deus já é rei na sua vida, não é verdade? Não é o governo, não são as situações que estão aqui a nos incomodar, a deixar bem para baixo das nossas situações, não é, não importa aquilo que acontece com o nosso governo, importa aquilo que Deus tem para a minha vida, tem para a sua vida, o plano que Ele tem para a sua vida. Talvez você está pedindo algo que está fora do plano do Senhor, mas deixa que o Senhor te conduza conforme a vontade dEle, não conforme a sua vontade, não é mesmo? Aí Deus já tinha o plano para como arrumar esse rei. Ele foi arrumar quem? Ele foi procurar alguém que fosse um homem alto, bonito, forte e burro, né? Mas aquilo que o povo queria não era um homem esperto, baixinho, né? Fraquinho, né? Mas inteligente. O plano de Deus talvez fosse Davi, mas não, tem que ser um cara diferente, um cara que a nossa vista, ele pudesse fazer diferença, né? Aí ele procurou quem? Aqui no capítulo 9, versículo 2, logo no primeiro versículo, 9:1, havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Begorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros, né? Olha, um cara que não era pequenininho, né? E no versículo 3, e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, o mesmo assim não as encontraram. Você veja só, Deus fez com que essas jumentas saíssem do poder, né, do pai dele, e colocou ele junto com o servo para procurar jumentas. Vai lá procurar jumentas, né? Vê se você consegue fazer isso, pelo menos, né? Pelo menos isso, né? Aí no versículo 6,
O servo, contudo, respondeu: nesta cidade não mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele disse acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Mas, você veja bem, Deus já tinha um propósito de como conduzir, né, este Saul para ser rei. Por quê? O homem queria um rei, mas um rei que fosse à frente da batalha, um rei que fosse talvez como Golias, né? Um rei que fosse alto, forte, não é mesmo? Que quando alguém olhasse para aquele rei e falasse assim: poxa vida, esse camarada vai ser difícil para batalhar com ele, não é? A força dos olhos humanos, não é isso? E olha só, quem é Saul? Né? Aqui no versículo 21 fala assim, ó: Saul respondeu: acaso não sou um benjamita? Porque o Benjamim já era uma das tribos que já foi destruída. Você lembra a história que eu contei uma vez? Que Jacó, né, tinha amaldiçoado essa tribo, tinha amaldiçoado o filho, né, Benjamim, que foi amaldiçoado pela mãe dele, né? Essa maldição veio de tal forma que essa tribo foi destruída. Aí reuniram todas as tribos para construir uma tribo de Benjamim que já tinha sido acabada. Então, a tribo de Benjamim é aquela que tinha menos influência em todo o povo de Israel. E outra, aí vamos ler aqui, ó: acaso não sou um benjamita, a menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Além disso, ele tinha um clã menor do que todo mundo de Benjamim, né? Por que estás me dizendo tudo isso? Porque Samuel já tinha propósito de colocar exatamente ele como rei, né? Por quê? Era o rei que o povo queria, não é isso? Não era o rei que o povo queria? Então, nós queremos o quê? No Salmo 118, 8 fala assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, não é mesmo? É melhor buscar. Salmo 118, 8. Então, é o que o povo estava querendo: um rei forte, um rei que fosse à frente à batalha, um rei que pudesse fazer diferença, não é mesmo? Para aquele povo. Mas será que isso daí valia a pena? Será que isso daí vai fazer a diferença? Não faz a diferença. Em Salmo 52:7, veja, 52:7 fala: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. O que acontece, né, com o homem que rejeita a Deus? Quantas vezes que a gente rejeita a Deus? Olha só, veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Afundou, né? Não é verdade? Olha só, Deus tinha um plano maravilhoso. O plano dele era tão maravilhoso que quando Davi, primeiro, ele teve que fugir de Saul, porque Saul, por ciúmes, queria matar, porque ele já tinha sido ungido como rei, mesmo Saul sendo rei. Você veja só, Deus tinha, o plano de Deus era Davi, o plano de Deus não era Saul. Se você ler a história, você vai ver que não tem nada a ver. Saul não tinha nada a ver para entrar nessa história. Ele acabou morrendo. Foi uma pessoa que não serviu a Deus conforme tinha que ser, né, a vontade de Deus. Não. Simplesmente foi alguém que foi atropelado. Foi alguém que entrou na vida de Israel conforme a vontade dos israelitas e não conforme a vontade de Deus. Não era aquilo que Deus tinha planejado. Mas
Deus procurou por Davi para fazer um altar para que ele pudesse habitar no meio daquele povo, não é verdade? Fez o tabernáculo, depois na mão de Saul, aí que ele construiu o templo, não é mesmo? Este era o propósito que Deus tinha para aquele povo. Era aquilo que Deus tinha de melhor para aquele povo. Quando aquele povo lá atravessou o deserto, Deus também já tinha o propósito de falar assim, ó, dê a volta e vigie a terra que eu tenho prometido para vocês, a terra dos heteus, dos heveus, dos amorreus. Só que quando eles foram lá, eles viram aqueles gigantes, ficaram com medo, né? Eles andaram por 40 dias, e aquilo fez com que eles tivessem que andar naquele deserto por 40 anos, porque não acreditaram naquilo que Deus tinha de melhor para a vida deles, não é mesmo? Como nós somos burros, não é mesmo? É bem assim. Deus tem algo tão bom nas nossas vidas, Ele tem um domínio todo na sua mão para controlar as nossas vidas e dar o de melhor para nós. Mas nós queremos o quê? Aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que nós podemos apalpar, aquilo que nós podemos pagar com o nosso próprio dinheiro, achando que a gente é dono de tudo, achando que a gente tem poder, achando que a gente tem poder até de domínio sobre a esposa, sobre os filhos, achando que a gente é dono de tudo, né? Achando que a gente tem a unção, achando que a gente às vezes é igual a Deus, não é mesmo? E achando que a gente nós somos o melhor, porque Deus me ungiu. Só que você vai lá orar para cura, você não consegue, porque sua vida está toda errada, não é mesmo? Para começar, sua vida está toda errada. E aquele que vai à procura de você não acredita que você vai fazer alguma coisa também. Então não acontece nada, não é mesmo? Olha só a nossa igreja. Cadê o pastor? Eu vou lá? O pastor não está lá, né? E tem gente que vem aqui falando assim, vou esperar para ver, quem sabe Deus fala para o pastor aquilo que eu quero ouvir. Então você quer ouvir o quê? Né? Está aqui o que você quer ouvir. Está aqui. Não atropele as coisas. Esse povo pedia um rei. Esse povo queria um rei. Mas e se o rei fosse aquele que viesse aqui e curasse todos nós? E se aquele rei, né, que faz a diferença nas nossas vidas? Oséias 10:13 fala assim, ó, mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força, nos seus muitos guerreiros. A gente confia nisso, não é verdade? Olha, vocês plantaram a impiedade, colheram o mal, comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força, nos seus muitos guerreiros. Não é verdade? É que a gente confia nas possibilidades da nossa condição humana, daquilo que nós temos, daquilo que nós conseguimos e daquilo que nós conseguimos pôr a mão. Se você não tivesse nada, você ia conseguir o quê? Não é mesmo? Nada. Mas olha só, maldito o homem que confia no homem. Está em Jeremias 17:5. Em 17:7 fala assim, mas bendito é o homem que confia, cuja confiança está no Senhor. Não é verdade? Maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse conquista tudo, né? Mas se você já tivesse um rei, se você já tivesse um rei que pudesse
fazer tudo aquilo que você queria, ele tivesse em carne e osso. Quando você estivesse enfermo, você fosse lá, tocasse nas vestes dele e você fosse curado. Se você tivesse um rei, né, que curasse a sua cegueira, e aquele que tivesse endemoniado, se procurasse um rei, esse rei estivesse disposto a falar com você nas dificuldades, tirar a tua ansiedade, tua angústia, tua depressão, você ia aceitar esse rei também? Mas você queria um rei naquele tempo, chamou o rei errado, o rei foi lá, um rei totalmente errado, que deu problema até para que aquele povo pudesse conquistar com antecedência as bênçãos. Mas não, o rei estava correndo atrás de Davi, ele até esqueceu que o povo existia. E Davi, que já era ungido como rei, não podia reinar porque tinha um outro cara correndo atrás de mim. Aquele que o povo escolheu estava querendo matar aquele ungido de Deus. Você veja como é que as coisas são. Como a gente perde as bênçãos. E o que o povo quer? O que a gente quer? Mas um dia esse rei apareceu aqui. Ele esteve aqui no nosso meio, para querer dar o melhor para você, não é mesmo? Aí você vai ver aqui, ó, o que está escrito em Lucas 15, 6 a 15. Em Lucas 15, seis ao 15. Lucas 15. Não. Desculpem. Me desculpem. Mas eu estou errado. Espera aí. Marcos 15. Desculpa. Marcos 15, 6 ao 15. Por ocasião da festa, era costume soltar o prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Olha só. Esse é o rei. Não é verdade? É o rei que estava conosco. Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhes havia entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem você chama o rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nós tínhamos o rei, ele estava aqui no nosso meio, fazendo tudo aquilo que nós queríamos, né? Aquele rei que todo mundo queria, não queria no passado? Agora eles querem matar o rei verdadeiro. Eles estão contra Deus mesmo, de fato, não é mesmo? Não é a você, Samuel, que eles estão com raiva. É a mim que eles têm raiva. Eles não querem você. O problema não é você. O problema sou eu. Né? Esse povo que não sabe que o rei
Ele veio aqui para nos salvar, né? Esse rei aqui, ó, ele morreu pelo seu pecado, ele morreu a sua morte, quando você achava que estava tudo perdido, né? Mas hoje você tem um rei a quem você pode pedir socorro, não é mesmo? Um rei que pode fazer diferença na sua vida. É bem aquilo que a Núbia colocou logo no começo do culto. Ela falou assim, ó, porque está em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, né? Eu não combinei nada com ela, mas é o que ela fala. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, né? E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro, né? Esse é o nosso Deus poderoso. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Se você estiver no cativeiro hoje, se você estiver já dentro daquela situação onde você fala assim, não tem mais jeito. Para mim parece que está tudo acabado, mas Deus tem um jeito na sua vida. Deus tem o melhor para você. Mas não, talvez aquilo que você está pedindo há tanto tempo no teu coração, será que está na vontade de Deus? Será que você não está atropelando aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida? Aquele povo atropelou, não é mesmo? Aquele povo achou que talvez fosse a hora de achar um rei, mas não tinha nada que demonstrasse, cadê o rei? Deus já tinha um plano certo na sua vida. Deus já tem o melhor para você. Quando você acha que não tem mais saída, é como você vê aquele mar fechado. Você fala assim, e agora? O que eu faço? Confia no Senhor. Amém. Né? Entrega para o Senhor o teu problema, a sua dificuldade. Deixa que Ele vá resolver o seu problema. Não que com sua condição financeira, com as suas possibilidades, você pode fazer alguma coisa. Não que médico pode resolver um problema que está passando na sua vida. Às vezes, quando você está doente, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Vou procurar um médico, isso, aquilo, vou telefonar, tal. Mas você se ajoelhou e pediu ao Rei dos Reis, ao médico dos médicos, para ele resolver um problema para a sua vida? Para ele tirar você daquela situação? Não. Primeiro a gente vai atrás das nossas possibilidades humanas. Aquilo que o homem pode fazer conosco. E não aquilo que Deus pode fazer. Talvez se na hora do problema, se você se ajoelhar, orar e pedir a Deus, Ele vai fazer, né? Olha aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus conhece o plano que tem para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Amém? Ele te conhece. E Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Ele conhece a sua aflição. Ele sabe que você sofre muitas vezes porque você não sabe orar como convém. Você sofre porque não sabe pedir aquilo que está dentro da vontade dEle. Você já percebeu como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Aí ele coloca o que? Os agradecimentos. Agradecer pelo pão, agradecer por tudo, né? Primeiro, colocar a Ele como solução do seu problema. Colocar a Ele à frente da sua batalha. Não aquilo que você acha
que você consegue, não aquilo que o pastor pode resolver o seu problema. Deus não vai falar somente para agradar você por intermédio do pastor. Não. Deus tem planos na sua vida. Deus tem um futuro maravilhoso para vocês. Mas não atropele a vontade dele. Não é verdade? Olha, essa pregação, sabe o que é? É para que a gente permita que Deus possa fazer o melhor na nossa vida. Amém. E não que a gente queira aquilo que é melhor para a nossa vida. O que você acha que é melhor para a sua vida, para Deus não é. Né? Talvez você sonhe tão pequenininho, Deus tem tanta coisa para te dar. Né? Mas você está no pequenininho. Você está no pequenininho. Foi o que Deus fez. Aí está no pequenininho, então dá para eles. É isso que eles querem. Né? Quando o rei aparecer, poxa, mas agora eu tenho o rei. Não, mata ele. Né? Mata o rei, que eu não quero esse rei. Rei que milhares foram atrás dele. Curou milhares. Fez uma obra poderosa. E eles foram matar o rei. Não é mesmo? O que a gente quer? Um rei para dominar as nossas vidas e não aceitarmos aquele rei que já está dominando sobre as nossas vidas. Creia, Deus quer o melhor para você. Amém? Não procure aquilo que o mundo pode te oferecer, mas procure aquilo que Deus pode te oferecer. Deus pode mudar a tua vida hoje. Deus pode transformar a sua vida hoje. Basta você querer, não é mesmo? Ele tem um plano melhor para você. Porque em João 7,31 fala assim, olha, eles viram tudo aquilo lá, né, tudo aquilo que era de melhor, tal, viram operar, que Deus pudesse operar na vida de todo mundo. Ele falou assim, ó, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem fez. Poxa, caramba, mas você quer mais o quê? Se você já está vendo tudo. Mas não, mas a gente quer mais, né? A gente quer ver algo que sobrenatural, o sobrenatural acontecer sobre as nossas vidas. Olha, Deus já tem o sobrenatural na sua vida. Deus quer o melhor na sua vida. Deus não quer você nessa situação, que você continue nessa situação. Ó, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem fez. Né? O que eles queriam? Mataram. Porque esse rei eu não quero. Mas quando Cristo vier, aí sim eu quero. Né? Estou esperando o Cristo. Tem gente esperando o Cristo até hoje. Né? E não sabe que Ele vive no meio de nós. Amém? Amém? Amém. Vive no meio de nós, vive no seu meio, e procure descansar no Senhor. Descanse. Fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Eu entrego a minha vida, a minha situação, o meu problema nas tuas mãos. Né? Quando eu estiver precisando de médico, primeiro ajoelho e peço para que Deus possa resolver o meu problema. Se não for da vontade do Senhor, Senhor, mostra um médico que possa agir nas tuas mãos, para que possa operar um milagre na minha vida. Amém? Amém? E Ele vai fazer. Por quê? Porque primeiro você correu ao Mestre, a Deus. Depois você foi nas possibilidades humanas. Mas não faça nunca o contrário. Amém? Façam isso, e vocês verão que as coisas vão mudar na sua vida. E Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Se você, até hoje, praticou de uma forma diferente, creia que Deus hoje vai fazer algo poderoso na sua vida. Porque você vai colocar os seus problemas, as suas dificuldades, primeiro na mão do Rei. Amém? Amém. E depois, se não der condições, Deus
vai fazer operar na mão do médico, na mão do juiz, na mão de quem for. Por quê? Da maneira como Deus operou sobre aquele faraó para conduzir aquele povo conforme ele queria, fez de faraó um boneco de marionete, né? Ele pode fazer nas nossas vidas, mas conforme a vontade dele, não conforme a sua vontade. Amém? Nós não somos ninguém, nós não somos melhores que ninguém, né? O marido não é melhor que a esposa não é melhor que o marido, né? Nós não somos melhores do que os nossos funcionários, nem os funcionários melhor que nós não somos melhor do que ninguém entre um e o outro. Deus fala assim: amai uns aos outros, né? Faça com que o seu coração esteja conciliado com o outro coração. Vá atrás daqueles que estão necessitados, orem, deem um testemunho da sua vida, né? O Wagner está fazendo um curso de evangelismo, e eu tenho certeza, eu não vim porque até agora, infelizmente, Wagner, sábado à tarde para mim é difícil, vai gente em casa, visita, ou eu tenho que ir para algum lugar, eu não posso, né? Mas eu tenho certeza que primeiro, para evangelizar, ele já colocou, deve ter colocado, dá o seu testemunho, né? Você não precisa falar assim, mas eu não sei falar, mas o seu testemunho fala, não é? Porque um dia você foi a Jesus com dor, né? Com sacrifício, mas você aceitou Jesus, né? Esse Jesus é poderoso, ele vai mudar a sua vida, ele vai te transformar, mas não aquilo que você tem no seu coração, ele tem melhor para você. Amém?